vai ajudar a controlar o paciente para você evitar aí lesão do paciente para a equipe, do paciente para ele mesmo, né? É uma opção também. Eu sou muito a favor de fazer a combinação completa para você evitar dores de cabeça aí com relação ao laringoespasmo. Fala pessoal, minha equipe separou aqui 4 perguntas que nossos seguidores fizeram sobre sedação, intubação, tá? Então já vamos direto ao vídeo. Se você gosta aí dos nossos conteúdos, não se esqueça de inscrever. Vou trazer a pergunta aqui do Felipe Borges, 192. Em SRI, que é a sequência rápida de intubação, qual o sedativo hipnótico mais seguro no paciente hipotenso, chocado, e o menos seguro? Então, Felipe, sequência rápida de intubação, já direto ao ponto, os mais seguros são o etomidato e a cetamina. Os menos seguros, né, vamos dizer assim, os que causam mais hipotensão, mais colateral e podem até fazer o seu paciente parar. Primeiro lugar disparado é o Propofol e o segundo lugar é o Midazolam. Então, o top 2 seguro, etomidato e cetamina. Eu, particularmente, gosto mais do etomidato, certo? Mas é uma preferência pessoal minha. Existem alguns estudos que estão levantando aí algumas questões do etomidato, né, em relação ao aumento da mortalidade, porém são estudos que estão sendo criticados, certo? Ainda não virou uma recomendação oficial não usar o etomidato, ainda está aberto. O próprio UpToDate, ele recomenda usar o etomidato, ele não cita esses estudos novos, apesar de eles já terem saído, então foram estudos que não trouxeram recomendações oficiais de sociedades, né? Então nós permanecemos com o grau de evidência que o etomidato tem, uma substância segura. Lembrando que o etomidato você deve usar em dose única, não repita a dose do etomidato, é importante salientar isso, e é uma escolha pessoal minha, tá? Eu acho muito simples, ela não interfere na frequência cardíaca, não interfere na pressão arterial do paciente. Geralmente você vai fazer ali 1 ml a cada 10 quilos, então paciente de 80 quilos, 8 ml, paciente de 50 quilos, 5 ml. O etomidato ele vem numa ampola de 10 ml, vou pedir para o editor colocar aqui a ampola do etomidato para você ver. É a minha primeira escolha em 99,9% dos pacientes graves, tá? Eu sempre vou de etomidato. A cetamina é uma escolha legal também, mas tem algumas observações em relação à cetamina. Por que eu não gosto da cetamina? Porque ela causa aumento da frequência cardíaca, taquicardia e hipertensão arterial. E isso, para mim, né, na minha análise, quando eu tô olhando ali para o monitor, eu não acho interessante. Por quê? Porque eu fico em dúvida. Será que o paciente está sentindo dor? Será que o paciente está acordando? Ou será que é o efeito da cetamina? Pode ser um desses 3. Eu acho que esse fator da taquicardia e da hipertensão da cetamina é um fator que confunde a minha avaliação da consciência e da analgesia do paciente. Mas é uma substância muito boa, tá? 2 a 3 ml de cetamina, na maioria dos pacientes, vai muito bem, vai fazer uma analgesia, vai dar a hipnose necessária para a intubação orotraqueal. A analgesia da cetamina não é a melhor maravilha do mundo, mas existe uma analgesia, bloqueando os receptores NMDA, e é bem ok, tá? Eu acho também que é uma opção legal, mas não é a minha primeira opção. A outra coisa da cetamina também é que ela pode causar hipotensão arterial. Então, a gente sabe que a cetamina, ela causa descarga adrenérgica, né? Pode causar hipertensão e taquicardia. Porém, qual é o mecanismo de ação, né, da taquicardia e da hipertensão? É a liberação de adrenalina endógena do paciente. Então, se o paciente está esgotado em termos das reservas catecolaminérgicas, se ele não tem mais adrenalina no corpo dele e você faz a cetamina, ele não vai ter esse efeito de taquicardia e hipertensão. Na verdade, ele vai ter um pouquinho de hipotensão porque a cetamina não vai conseguir liberar a adrenalina do paciente. Então, é um ponto que você tem que entender que os pacientes muito graves, choque extremo, muito hipotenso, a cetamina pode não aumentar a frequência cardíaca nem a pressão arterial, inclusive podendo diminuir a pressão arterial dos pacientes. Fica aí
as opções, você que faz a sua escolha. O que é que eu aconselho? Passa um tempo usando o etomidato, pega a mão dessa medicação e depois você fica um tempo usando a cetamina para você fazer a comparação e aí você vai ter a sua própria opinião, né? Você vai conseguir fazer esse julgamento. Ainda não existe nenhum estudo grande assim falando que o etomidato é melhor que a cetamina, nem que a cetamina é melhor que o etomidato, certo? São estudos muito recentes, é um tema muito recente na medicina e ainda não saiu nenhum estudo assim forte para dizer que um tem superioridade sobre o outro, então fica muita opinião de especialista aqui e gostos pessoais. Vamos aqui para a pergunta 2. Pergunta do Jacob Bessa. Posso usar sedativos hipnóticos em pacientes com agitação psicomotora? Com certeza, meu amigo. Com certeza, pacientes com agitação psicomotora, nós temos aí basicamente 3 escolhas para você fazer. Primeira escolha, benzodiazepínicos. É uma opção, certo? Você pode fazer ou o diazepam endovenoso, seria aí os 10 miligramas de diazepam, ou o midazolam intramuscular. 2 a 3 ml ali de midazolam intramuscular vai ajudar na agitação psicomotora. Importante lembrar que diazepam evitamos a via intramuscular, tá? Nós evitamos o máximo possível, porque a absorção é errática, né? A absorção caótica, pode absorver muito, pode absorver pouco, pode absorver daqui a meia hora, muito imprevisível. Então, via endovenosa, você pode escolher o diazepam. Via intramuscular, você pode escolher o midazolam. Pacientes com agitação psicomotora, às vezes é difícil você pegar a veia dele, né? Então, você pode escolher o midazolam por via intramuscular. Segundo agente, cetamina. Você consegue usar, sim, a cetamina na agitação psicomotora. Como eu falei, né? O paciente vai estar brigando. Então você pode sim fazer a cetamina por via intramuscular também, ok? 3, 4 ml de cetamina por via intramuscular é uma dose ok, vai ajudar a controlar o paciente para você evitar aí lesão do paciente para a equipe, do paciente para ele mesmo, é uma opção também. E a terceira opção, haloperidol, o Aldol, é uma opção também usada principalmente em idosos, que é assim, se o paciente é jovem, se ele está muito agitado, haloperidol para ele é muito fraquinho. Não vai sentir nem o cheiro. Então, no paciente idoso, como é um paciente mais desidratado, né, um paciente que tem uma idade avançada, o efeito do haloperidol vai ser maior no idoso. Você pode fazer o haloperidol por via intramuscular e você pode também fazer o haloperidol por via endovenosa, tá? Se você for estudar o haloperidol, vão falar que a via endovenosa não se faz e tal, mas na prática é feito sim, e tem vários hospitais aqui em São Paulo que tem o haloperidol por via endovenosa, e aí você dá preferência ao haloperidol para os pacientes idosos. Para os pacientes mais jovens, né, para os pacientes que têm mais força, que estão muito agitados, aí você pode ir para os benzodiazepínicos, e também porque o benzodiazepínico no idoso pode precipitar delírio. Então você evita benzodiazepínicos nos pacientes idosos. Já no jovem não, pode usar medicação forte, né, os benzodiazepínicos, o midazolam, por exemplo, 3 ml aí intramuscular, você consegue conter quimicamente um paciente, tá? Então, são as escolhas aí que você tem em relação à contenção na agitação psicomotora. Fala, meus amigos e minhas amigas, interrompendo aqui rapidinho o seu vídeo, eu quero dar um lembrete aqui para você que gostaria de ter mais contato comigo. Recebo muitas mensagens, poxa, Tiagão, queria lhe acompanhar, né? Queria participar mais das suas atividades. A melhor forma de você fazer isso é fazendo um curso comigo, fazendo uma das nossas pós-graduações, ou então até comprando um dos nossos livros. Todos os meus livros eu escrevo do começo até o final, certo? Então a gente tem uma série de materiais para você expandir o seu cérebro. Maravilha? Lá embaixo tem um link para você acessar e tem o QR Code também aqui durante o vídeo. Fechado? Vamos voltar ao vídeo e um abraço. Valeu! Terceira pergunta, Magalhães Rodrigo Rocha. Recém-nascido, até que idade não precisa sedar para intubação orotraqueal? Boa pergunta, Rodrigo. Os recém-nascidos, nós só vamos intubar sem nada na sala de parto, assim que ele acabou de nascer.
certo? Então o neonatologista ele faz isso direto. Nasceu lá o RN, ele já coloca no bercinho e se ele precisar fazer uma intubação orotraqueal ali, ele faz a intubação direto, sem nada. Saindo dessa situação, se é um paciente com 2 dias de vida, 3 dias de vida, 1 mês de vida, daí pra frente nós vamos fazer a sedação nos recém-nascidos, tá bom? Vamos fazer a combinação completa, analgesia, hipnose, bloqueio neuromuscular. Existem colegas que não fazem um bloqueio neuromuscular, mas eu acho interessante, sim, fazer o bloqueio neuromuscular, porque essa faixa etária tem muito laringoespasmo, a faixa etária pediátrica, né? Então o bloqueador neuromuscular ajuda a evitar o laringoespasmo. Eu sou muito a favor de fazer a combinação completa para você evitar dores de cabeça aí com relação ao laringoespasmo. Fechado? Quarta e última pergunta. Gustavo Catian. É ser informado, plantão no interior e chega uma intubação. Quais medicações preciso dominar? Então, Gustavo, eu sugiro que você domine uma única combinação. Quais as medicações que você precisa dominar? Eu falaria fentanil, que é o principal analgésico que existe. De hipnótico, você pode dominar o etomidato e o midazolam. Tem lugar que não tem etomidato, você só vai ter o midazolam e aí você consegue. E de bloqueador neuromuscular, succinilcolina e rocurônio. Se é um hospital que tem mais recursos, você usa o rocurônio. Se é um hospital que tem menos recursos, ou se você está numa ambulância, né, numa unidade avançada, a succinilcolina vai te ajudar porque ela não precisa de refrigeração. Então, a minha combinação do Thiago para a maioria dos meus pacientes graves é fentanil, etomidato e rocurônio. É isso que eu uso sempre. 99,9% das vezes. Porém, eu não sei em qual hospital você trabalha. Às vezes no seu hospital não tem etomidato. Às vezes no seu hospital não tem rocurônio. Então você pode usar o fentanil, o midazolam e a succinilcolina, por exemplo. É uma combinação interessante. Se você sabe usar, né? Se você sabe otimizar a pressão arterial antes da intubação e depois da intubação, com a solução do Tiagão, por exemplo, dá para fazer uma intubação legal, uma intubação com qualidade, porque você está usando a succinilcolina como bloqueador neuromuscular. Uma dica aí, se você trabalha em um hospital de interior, né, um hospital que tenha menos recursos, ou até uma unidade avançada do SAMU, uma ambulância, observe a ampola da succinilcolina, tá? Esta ampola, que deveria estar aqui dentro, né? É só a caixinha. Esta ampola, ela tem validade curta. Geralmente são 2 anos, tá, pessoal? Então, verifique a validade da succinilcolina do seu hospital. Olha essa daqui, ó. Fabricada 9/15 e válida até 9/17. Então, tem só 2 anos de vida útil essa succinilcolina. E tem vários colegas que já me relataram usar a succinilcolina e ela não fazer o efeito. O paciente não fascicula, ele não vê nada acontecer. Então, verifique isso, porque a succinilcolina que você pode estar no seu trabalho, ela pode estar fora da validade. Aí você tem que trocar. Fechado? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Se você achou interessante essas dicas, não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!